Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre as famosas, as temidas hérnias de disco na coluna. Quais são as principais causas de hérnia de disco? Como prevenir para não acontecer uma hérnia de disco? Isso leva a dor no nervo ciático, leva a limitações, é um dos maiores problemas da coluna vertebral. Eu sou o Dr. Ricardo Miranda, médico ortopedista, especialista em saúde da coluna vertebral. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é uma hérnia de disco. E aqui eu tenho um modelinho para poder mostrar para vocês. Exatamente isso aqui é um modelinho de uma coluna vertebral, ou seja, o disco, as vértebras, e aqui a gente consegue ver um disco por cima. A hérnia de disco é quando esse núcleo aqui do disco ele rompe, extravasa e sai para fora do disco, ou seja, isso aqui está fora do lugar que deveria ser aqui. E daí vem o nome hérnia do disco, uma hérnia de disco que acaba comprimindo essa estrutura amarela, que é a região da medula e do nervo ciático. Aqui você vê mais claramente exatamente o que é o nervo. E esse nervo ciático, ele nasce, ele se origina na região da coluna, ele desce e irradia até na região da perna, dos pés, e também na cervical, também tem nervos que saem e descem para os braços. Quando acontece uma hérnia de disco, essa hérnia pode comprimir essa estrutura, o nervo, e além da dor na coluna, ocorre uma irradiação. Ou seja, a dor pode chegar até na região dos pés, com alteração de força, sensibilidade, dormência, cãibra e daí por diante. Então, esse é um dos principais alarmes. Dor que se origina na região da coluna, cervical ou lombar e irradia para os membros, pode sim ser uma hérnia de disco, principalmente se essa dor já está durando mais do que 7, 15 dias, uma dor de moderada a forte intensidade, são sugestões que possa ser uma hérnia de disco e você precisa de uma avaliação com o médico para poder fazer exames, ressonância e um exame físico para poder estudar. Pessoal, se você está gostando do vídeo, está gostando dessas dicas sobre dores na coluna e hérnia de disco, aproveita e já dá um joinha aí, dá um like nesse vídeo. Aproveita também e já clica no inscrever-se aí no canal do YouTube para a gente poder ter mais relevâncias com esse tipo de conteúdo, tá ok? Então, voltando ao assunto. Quais são as principais causas de hérnia de disco na coluna vertebral? Eu vou falar as 4 principais. A primeira são os fatores genéticos, não tem como a gente mudar, né? Famílias, pessoas que têm discos mais frágeis, que têm menos fibras de anel fibroso, que têm um disco com menor altura, isso é determinado geneticamente e a gente não consegue mudar. Outro fator é a falta de musculatura que segura o core abdominal e os quadrados lombares e também a musculatura da cintura escapular. Essa musculatura mais fraca acaba levando a uma sobrecarga de impactos justamente na coluna cervical e na lombar. Então, esse também é um fator que leva a ter hérnias de disco. Terceiro fator são as questões posturais. Quem senta muito errado, com o bumbum muito para frente na cadeira, ou fica com o pescoço muito dobrado, com a região cervical muito dobrada, isso aí tudo pode levar a um aumento da pressão no disco aqui na região cervical ou na lombar e esses erros posturais, enquanto a gente está sentado, deitado, dirigindo, né, estudando, esses erros posturais podem levar a favorecimento da hérnia de disco na coluna. E por último, a falta de alongamento e prática de atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana. Tem vários estudos mostrando que quem é sedentário tem mais chances de ter hérnia de disco. Então procure ter movimento de baixo impacto, né? Uma academia vai muito bem, pilates vai muito bem, caminhadas 2 a 3 vezes por semana também ajuda muito a manter o movimento e a musculatura em dia. Então, pessoal, se essas são as principais causas da hérnia de disco, a melhor maneira de prevenir o aparecimento de uma hérnia de disco é justamente realizando atividades físicas para ter um bom fortalecimento da coluna lombar e da região cervical, manter uma boa ergonomia no ambiente de trabalho, na escola, no dia a dia, altura de televisão, evitar celular com o pescoço muito tempo dobrado, tudo isso evita com que ocorra lesões na coluna, tá ok? Então, pessoal, não esquece de dar o joinha aí no vídeo, tá ok? Encaminhe esse vídeo para pessoas que você acha que possa ter problemas na coluna, para ter mais esclarecimento sobre esse assunto, tá ok? E me acompanhe, que no próximo vídeo eu vou falar quais são as principais formas de evitar
lesões na coluna durante a prática de atividade física na academia. Tá ok? Pessoal, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.